No quesito ambiental, o Brasil é um país politicamente hipócrita. Já faz um tempo que as nossas autoridades públicas e políticas se despreocuparam em apresentar qualquer interesse, ou pelo menos disfarçar qualquer interesse com a pauta ambiental. Por consequência deste descomprometimento, qualquer assunto relacionado ao meio ambiente, no âmbito da política aqui no Brasil, não consegue mais encontrar respaldo ideológico direto e objetivo. Ou seja, não é possível mais nós reconhecermos o meio ambiente como um tópico seguro e também de interesse único e exclusivo da direita ou da esquerda. O meio ambiente se tornou uma expressão amigável tanto para a direita quanto para a esquerda, pois é importante defendê-lo, pelo menos em termos narrativos, mas é muito complicado protegê-lo em termos executivos. Para provar para você este meu argumento, eu conto uma história breve que aconteceu recentemente, baseada em fatos reais que nós tivemos condições de acompanhar. Essa história se inicia em abril de 2020, quando o então presidente da República fez uma reunião com seus respectivos ministros de Estado. Nesta reunião, o então ministro do Meio Ambiente sugeriu aos seus pares que, por conta da atenção excessiva que a mídia e a sociedade estavam concedendo para a pandemia decorrente do novo coronavírus, o governo deveria aproveitar para tramitar regras, atualizações, flexibilizações e tantas outras ações que tornassem a vida deles um pouco mais fácil. Ao sugerir este comportamento e conduta para os seus colegas, o ministro do Meio Ambiente utilizou-se da expressão passar a boiada. Um dos legados deste terrível e tenebroso período é o PL 2159/2021. Em termos objetivos, este projeto de lei visava atualizar o processo de licenciamento ambiental aqui no Brasil. No entanto, por trás desta intenção estava o maior ataque à legislação ambiental brasileira desde a publicação da Política Nacional Ambiental, que aconteceu no ano de 1981. Andando um pouco mais rápido com essa história, nós chegamos em julho de 2025. Você e eu sabemos que tanto a Presidência da República quanto o Ministério do Meio Ambiente, hoje denominado de Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, possuem novos ocupantes, novos representantes. De todos os nomes envolvidos, eu gostaria de citar apenas um para conceder a ele o devido destaque, que é o nome da ministra Marina Silva. Uma cidadã admirável, uma política irrepreensível, com um histórico de lutas em causas ambientais intocável, internacionalmente reconhecida pelo conhecimento de causa nos assuntos e nos debates relacionados ao meio ambiente, a ministra Marina Silva tem sido objeto, ultimamente, junto com a sua experiência e sabedoria, de ataques oriundos de ocupantes das casas de poder deste país. Ataques que violentam, ignoram e desprestigiam a carreira que a ministra construiu nacionalmente e internacionalmente neste assunto. É por consequência desta indiferença à excelentíssima ministra Marina Silva que as críticas que eu apresento nesta análise acontecem. Voltando para a nossa história, mais especificamente em julho de 2025, nós sabemos que neste momento, tanto a presidência quanto o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática estão ocupados por outras pessoas. Há quem afirme, com muita certeza e com muita veemência, que entre o governo que presidia o país em abril de 2020 e o governo que preside o país em julho de 2025 existe uma cisão ideológica. De maneira que a ideologia que predominava no governo anterior é uma ideologia direitista e a ideologia que predomina no governo atual é uma ideologia esquerdista. Os defensores mais efusivos e fundamentalistas destes extremismos opostos, eles expressam as suas emoções e os seus sentimentos para defender estes posicionamentos de maneira às vezes até um pouco primitiva.
Tudo isto para validar uma sensação de que o Brasil está em um caminho diferente, pelo menos em temas específicos que foram muito atacados, violentados e até mesmo censurados pelo governo anterior. Um desses temas é o tema ambiental. Em uma perspectiva ideológica vinculada às noções de esquerda, o meio ambiente jamais seria submetido ao processo de mercantilização capitalista e de comoditização da economia, tal como tem sido feito nos últimos anos, não somente aqui no Brasil, como no mundo. Portanto, esperava-se do governo atual, não somente a partir de quem ocupa o posto da presidência da República, mas também de todos os seus representantes nos mais diversos níveis de gestão do Estado, um posicionamento mais firme, mais aguerrido, de luta e também de reação a qualquer tentativa de desmonte ou até mesmo de desproteção do nosso patrimônio ecossistêmico. Infelizmente, não foi isso que nós observamos. Lembra do PL 2159/2021, do qual nós conversamos há pouco? Pois bem, ele retornou aos holofotes das casas de poder deste país em julho de 2025. Quando este projeto retornou para esses espaços de discussão e de decisão, as pessoas mais preocupadas com a questão ambiental não se demonstraram tão amedrontadas ou tão preocupadas, uma vez que ideologicamente o Brasil demonstrava, pelo menos assim se pensava, um caminho ou uma direção diferente em relação ao que seria decidido. Se você pensou assim, eu também pensei assim. E tanto você quanto eu erramos. Não bastasse as atrocidades que foram enxertadas no projeto original lá em 2021, quando foi tramitado na Câmara dos Deputados, o projeto se tornou ainda mais fantasmagórico pelas atualizações e revisões implementadas pelo Senado Federal agora em julho de 2025. O projeto, em sua versão final, pelo menos até agora, ele apresenta uma noção de licenciamento ambiental no Brasil que permite, entre outras coisas, o enfraquecimento do poder de fiscalização do Estado, um desmonte das agências nacionais de regulamentação neste assunto e uma deliberada mercantilização, venda e disponibilidade do nosso patrimônio ecossistêmico para as mais diversas atividades de exploração econômica que o governo brasileiro entender como mais estratégicos para a nossa economia. Há quem diga que o governo não tem culpa, já que o perfil ideológico da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ele diverge do perfil ideológico do governo eleito e que atualmente preside o país. Eu peço licença para dizer que o governo federal tem culpa, sim, no andamento e na aprovação deste projeto de lei. Porque em relação a este assunto, a situação ela não dedicou igual intensidade e qualidade de atenção e energia que dedicou para outros assuntos que em outros momentos foram pontos de inflexão entre a situação e a oposição. Por causa desta incapacidade de negociação e por causa desta dificuldade de formar coalizões em favor de um tema tão importante para a sociedade brasileira, um projeto de lei que praticamente entrega o meio ambiente, o nosso patrimônio ecossistêmico, a qualquer ordem de interesse econômico, foi tramitado com facilidade e aprovado com facilidade. O que nós esperamos, enquanto pessoas que pesquisam o tema e que se preocupam com a questão ambiental aqui no Brasil, é que no momento devido este projeto de lei seja vetado por completo, ou, como alguns especialistas no assunto já advertiram, será instalada uma verdadeira bagunça neste país no que se refere à implantação e acompanhamento dos licenciamentos ambientais. É por causa dessa história que eu acabei de contar para você que eu me atrevo a afirmar que o meio ambiente aqui no Brasil não é mais um tópico de esquerda ou de direita. Não é mais algo politicamente correto ou politicamente incorreto. Aqui no Brasil, o meio ambiente ele é ideologicamente e politicamente hipócrita. Se você quer tirar um pouco dessa dúvida que eu provoquei na sua mente, eu te convido a entrar
nos registros de votação dos espaços de poder deste país e comparar como a situação e a oposição têm votado. Talvez você vai ficar um pouquinho decepcionado ao perceber que o perfil de votação constitui-se em um comportamento que não é tão divergente entre um perfil que se diz totalmente diferente do outro, pelo menos em uma perspectiva ideológica.